Quando eu era criança, eu queria vender desenho também. Olha que massa. E aí eu botei uma banquinha Sim. lá na frente da minha casa. E eu queria desenhar. Eu tinha feito um Homem-Aranha, que fiquei, pô, ficou da hora. E aí não tinha um pensamento tipo, porra, eu vou xerocar e vender. Mas não, eu tinha que redesenhar ele Várias vezes. várias vezes. E aí meu Bom tio pra comprou. praticar, né? E eu fiquei lá, o tipo, tempão, ninguém comprou. Aí meu tio, não, R$1, vou lá. E eu fui desenhar as teias do Homem-Aranha no braço, né? No braço, né? Eu desenhava quadrado por quadrado. Não, Aí, cara. Não. Tem um momento que você aprende a manha da teia do Homem-Aranha. Eu fazia Porque quadrado. eu desenhava muito Homem-Aranha. Eu era louco, eu vou chegar lá, eu era fissurado. E eu tive um momento que eu não tive aula com ninguém, eu não tive aula de desenho com nada, não tive nada. Então, teve aquele momento, eu tô pensando nisso a primeira vez, mas teve um momento que eu fui desenhar Homem-Aranha e me deparei com esse problema. Como desenhar as teias do uniforme dele. Uniforme. E aí eu fui na tentativa e erro, intuitivamente. Hoje, se eu parar para desenhar, eu vou fazer a mesma coisa que eu fazia quando eu era criança, porque eu desenvolvi o meu método de fazer isso. Caramba. Saca? Você fazer acompanhando o corpo e depois Isso. fazer guarda-chuvinha. Isso, Olha. Eu só fui ver isso aí depois de É. 18 anos. Guarda-chuvinha. É assim. Guarda-chuvinha. Aí você faz um por um, guarda-chuvinha. Porque não é reto. Sim, sim. Ele tem uma Ele vai ligeira curva. com- Uma curva. Faz uma parábolazinha assim. Eu pensei nisso a primeira vez agora. Mas teve um momento desse estalo, né? De fazer solução gráfica, visual ali. Que eu não tinha aula, então eu fazia minhas soluções, né? Eu acabava Que era bem mais desenvolvendo. esperto que eu ficava quadrado. Aí fazia um quadrado, fiquei, não, meu tio, De tanto fazer tinha o cara, velho. Tem um Pikachu pra você escolher ali, o cara escolheu o Homem-Aranha. Eu fiquei, Cara, quando eu desenhava dinossauro, que quando eu fui ficando um pouco mais velho, né? Eu mostrei uns dinossauros que eu era um pouquinho mais novo. Mas eu permaneci desenhando dinossauro. E aí eu queria fazer uma parada mesmo, fazer o T-Rex do Jurassic Park. Então, pra fazer igual, eu fazia as escamas escama dela. por escama, né? Que é uma fêmea, né? Eu fazia as escamas dela, esqueci o nome dela. Tem até um nome pra ela. Eu fazia escama por escama. Misericórdia. Escama por escama, juro a você. Uma, duas. Passava a tarde fazendo, aí deixava para outro dia. Então eu tinha essa coisa de. Eu tinha paciência para desenhar. Hoje eu não tenho Mas aí mais. tinha que fazer a escama desse jeito mesmo, né? Desse Não jeito. tinha técnica. Não, Não, tinha, era uma por uma. Não tinha Porque eu técnica, lembro não. que teve uma época que a gente vem dessa Sim, onda do desenho, sim, né? exato. Só que a gente foi um pouquinho mais, depois parou. Ele continuou Normal, ainda. totalmente continuo, normal. Mas que eu falei assim, porra, velho, eu gosto pra caralho de dragão, vou começar a desenhar dragão. Dragão é top. Aí eu, caralho, tem essas escamas aqui, né? Aí comecei a fazer, eu vi que tem umas manhas de fazer, Tem. faz um maiorzinho um pouco, um menorzinho e tal. Mas é trabalhoso, não tem pra onde É, ir. cara, não. Hoje em dia eu nunca faria isso. Porque, por exemplo, isso era na pira ali, dos anos 90. A gente tá falando de uma época, gente, que eu não tinha nem caderno de desenho. Meu pai levava pra casa Na época do orelhão. folha de. Ele trabalhava no INSS, então pegava aquelas folhas que sobravam do rascunho, né? Rascunho. Coisa que você não ia servir pra nada. Que é imprimido de um lado, bagunçado. Isso. Meu pai recebia essas folhas Pô, também. aí ele, o que é que ele fazia? Ele colocava as folhas. Meu pai, um abraço meu pai, seu Marcondes, grande incentivador. Encadernava, colocava espiral. Cara, meu pai fazia uma E era meus coisa cadernos de aí, desenho eram esses. E aí, se você pegar, eu tenho muita coisa aqui, vou mostrar já aqui, ó. Vai mostrando aí. Aqui, pô. ó. Esse quadrinho aqui que eu fiz, tá cheio de CPF de idoso. A galera morta já. É, velho. Provavelmente. Tá cheio de número da Previdência aqui. Meu Deus. Dos anos 90. Até perigoso isso aqui. verdade. Alguma bactéria. Mas cara. Mas meu pai fazia esses caderninhos também. Cara, a gente Da hora. não tinha tanto acesso assim. Tipo, eu morava no bairro industrial. Eu morava lá na Rua Mané Preto, maior orgulho. Minha avó mora lá até hoje, inspiração total lá. Foi a minha Nárnia, né, no bairro industrial. E eu não tinha acesso a essas paradas assim, tipo, hoje em dia, caderno de desenho, material de desenho. O menino quer desenhar hoje em dia. André, qual é o material? Aí, olha, Um awaco. veja, o material para desenhar é lápis e folha. Mas aí a mãe às vezes quer uma coisa. Não, mas me diga logo qual é que você. Olha, Qual então, o melhor? eu tenho essas canetas aqui, tal. E aí o menino já tem, com 8 anos, já tem tudo, né? E aí já tem um iPad e tal. Naquela época era na raça, mano. Na raça mesmo, né? Que bom que não é assim hoje em dia. Eu tô falando assim, papo de velho, né? Mas assim. Antigamente era melhor. Aquela porra daquele Não lápis. era melhor, era pior, mas a gente foi criar, eu fui criado, né? Eu acho que o profissional que eu sou hoje, o escritor que eu sou hoje, o desenhista que eu sou hoje,
Eu me forjei, né? Eu me tornei, digamos assim, a partir dessas experiências. Esse corte que você acabou de assistir faz parte do Desdobro Podcast. Se você quer assistir mais cortes como esse, se inscreva aqui no canal. E para assistir esse episódio completo, clique aqui do lado.